a todos e bem-vindos a mais um episódio do Reuma ABC. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhares de pessoas, mas que ainda gera muitas dúvidas e desinformação: as doenças reumáticas sistémicas. Estas doenças são autoimunes e podem afetar não só as articulações, mas também outros órgãos do corpo, impactando significativamente a qualidade de vida dos doentes. Para nos ajudar a compreender melhor estas patologias, temos connosco a doutora Mariana Luís, médica reumatologista da Rede Hospital da Luz desde 2021. Bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite e estar aqui connosco, doutora Mariana Luís. Olá, boa tarde, obrigada eu pelo convite, é um gosto de estar aqui. Para começar, pode explicar o que é que são as doenças reumáticas sistémicas e o que é que as diferencia de outras doenças reumáticas? Claro que sim. As doenças reumáticas sistémicas são um grupo de doenças autoimunes em que o sistema imunitário, que normalmente nos protege de infecções, passa a atacar tecidos saudáveis do próprio corpo. A grande característica que as diferencia de outras doenças reumáticas, como seja a artrose ou a tendinite, é que não se limitam ao aparelho musculoesquelético, são sistémicas, ou seja, podem atingir vários órgãos e sistemas como pele, rins, pulmões, coração ou sistema nervoso. Estas doenças incluem, por exemplo, o lúpus, a esclerose sistémica, a síndrome de Sjögren, as miosites, as vasculites, entre várias outras. E a nível das causas e fatores, quais é que são assim os principais fatores de risco para o desenvolvimento destas doenças? As causas exatas das doenças reumáticas sistémicas não são completamente conhecidas, mas sabemos que resultam de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Ou seja, há pessoas que nascem com uma predisposição genética herdada de familiares e que em determinado momento da vida desenvolvem a doença após uma ativação desses genes, até então adormecidos por fatores ambientais. Entre esses fatores ambientais destacam-se as infecções, nomeadamente infecções víricas, o tabaco também e a radiação ultravioleta proveniente da exposição solar excessiva, muito típica, por exemplo, do lúpus. Muitas destas doenças, como é o caso do lúpus ou da esclerose sistémica, são mais frequentes nas mulheres, o que também sugere que as hormonas sexuais têm um papel importante no desenvolvimento. A nível dos sinais, quais é que são assim aqueles primeiros sinais de alerta que as pessoas devem ter em conta? Os sinais variam bastante pessoa para pessoa e consoante a doença específica em causa. As dores articulares inflamatórias, ou seja, dores que são piores pela manhã, com rigidez associada, que não melhoram com o repouso, são uma manifestação comum que pode ocorrer em qualquer uma destas doenças. O mesmo se aplica ao fenómeno de Raynaud, que consiste na mudança de cor dos dedos com o frio, e aos chamados sintomas constitucionais, como febre, perda de peso ou uma fadiga extrema que não tenham outra explicação. Além destas, existem manifestações mais específicas, como a fotossensibilidade, ou seja, uma reação cutânea exagerada desencadeada pela exposição solar, muito frequente no lúpus, ou as queixas secas, o olho seco, a boca seca, típicas da síndrome de Sjögren. É importante referir que nenhum destes sintomas por si só confirma um diagnóstico, até porque qualquer um deles pode ocorrer noutro contexto para além de uma doença sistémica. A título de exemplo, as queixas secas são um efeito secundário reconhecido de alguns antidepressivos. Os sintomas constitucionais são comuns em casos de infecções graves, ou crónicas, ou de um cancro, por exemplo. O importante é que a presença destas manifestações deve motivar uma avaliação médica, sobretudo se forem persistentes ou de causa inexplicada. Pois todos estes sintomas e estas patologias têm um impacto na vida dos doentes. Como é que quais são assim as coisas que se podem fazer para melhorar o dia-a-dia? Sem dúvida. Estas doenças têm um impacto significativo na qualidade de vida, não só pelos sintomas físicos, como a dor, o cansaço extremo ou a limitação funcional, mas também pelo impacto emocional. A incerteza quanto à evolução da doença, o tempo necessário muitas vezes até se obter um diagnóstico, e as alterações na vida profissional e social da pessoa são muitas vezes fontes de angústia. Hoje em dia há muito que se pode fazer para melhorar o dia-a-dia. O tratamento adequado, um acompanhamento regular por reumatologista são obviamente fundamentais, mas é igualmente importante manter um estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada, um sono regular e atividade física adaptada, claro está. Claro. Entre as doenças reumáticas sistémicas encontramos duas designações que podem suscitar algumas dúvidas nas pessoas que com elas são diagnosticadas. Refiro-me à doença mista do tecido conjuntivo e doença indeferida do tecido conjuntivo. O que é que significa cada uma destas patologias e como é que é feito um diagnóstico?
Compreendo que os nomes de cada uma delas possam gerar dúvidas. A doença mista do tecido conjuntivo chama-se assim porque combina sintomas típicos de várias doenças sistémicas, como o lúpus, esclerose sistémica, polimiosite e artrite reumatoide, mas é uma entidade específica. Aliás, uma das alterações que a caracteriza e que nos auxilia no seu diagnóstico é a presença de um autoanticorpo específico chamado anti-RNP em níveis elevados. O diagnóstico baseia-se, portanto, na combinação de sintomas clínicos e exames laboratoriais. Já a doença indiferenciada do tecido conjuntivo é um termo usado quando uma pessoa tem sintomas e alterações laboratoriais que sugerem uma doença autoimune sistémica, mas sem critérios suficientes para se encaixar numa doença específica. É como se estivéssemos a falar numa fase muito inicial ou incompleta da doença. Em ambos os casos, é essencial um seguimento próximo por reumatologia, porque o quadro clínico pode evoluir ou até modificar-se ao longo do tempo. E então, a nível da evolução, qual é o quadro que pode vir a surgir na evolução da doença? A doença diferenciada do tecido conjuntivo, ela está muitas vezes uma fase inicial. Em alguns casos, com o tempo e o aparecimento de novos sintomas, o quadro evolui e passa a preencher critérios de uma doença reumática sistémica mais específica, como seja lúpus, esclerose sistémica ou síndrome de Sjögren. No entanto, nem sempre isso acontece. Há pessoas que mantêm um quadro estável durante anos, sem progressão da doença ou aparecimento de novas manifestações. Por isso é tão importante o acompanhamento regular para identificar qualquer mudança precoce e ajustar o tratamento sempre que necessário. A nível de desafios, são inúmeros, acredito, os pacientes que tenham estas patologias, mas quais são os seus principais que pode salientar a nível destas duas doenças? São múltiplos e envolvem várias dimensões. Em primeiro lugar, eu diria o diagnóstico, que muitas vezes é demorado, uma vez que os sintomas muitas vezes são inespecíficos, surgem de forma gradual e o acesso à reumatologia continua a ser limitado em várias regiões do país. Esta situação pode gerar frustração e ansiedade nos doentes. Para além disso, o facto de se tratarem de doenças crónicas e por isso o tratamento é quase sempre prolongado, o que exige aceitação e adaptação por parte da pessoa. Frequentemente inclui medicamentos imunossupressores que ajudam a controlar a doença, mas que também podem ter efeitos secundários e que exigem monitorização rigorosa. Outro desafio é o facto de se tratarem de doenças raras e, portanto, existe uma menor sensibilização e divulgação junto da população quando comparadas com doenças mais comuns. Isso pode levar a sentimentos de incompreensão pela pessoa e, consequentemente, isolamento social e depressão. Acha que, a par de um diagnóstico desta doença, seria importante haver um acompanhamento por parte psicológica, a nível psicológico, porque lá está, a doutora referiu que muitas das vezes as pessoas acabam por se isolar, ficam com quadros de depressão. Eu não sei se a nível de psicologia se há um acompanhamento e queria que a doutora me também explicasse esse nível da psicologia, se há realmente essa preocupação. Sem dúvida que seria relevante. Eu diria que isso não é exclusivo das doenças sistémicas ou reumatológicas, mas eu diria que para qualquer doença crónica existe um processo de aceitação, não só da pessoa, mas de todo o círculo que envolve a pessoa, da família, das pessoas com quem trabalham. Isso requer tempo e muitas vezes beneficiaria de um acompanhamento profissional. Infelizmente nós sabemos que o acesso é muito dificultado. Pois, os recursos são reduzidos, acredito. Então, para terminarmos, que mensagem gostaria de deixar a quem tem ou conhece alguém que tenha uma destas doenças? Essencialmente, a mensagem que gostaria de deixar é de esperança, mas também valorização. Estas doenças são reais, são complexas e exigem muita coragem, não só de quem as vive, mas também de quem as acompanha de perto. Ter uma doença autoimune não significa necessariamente perder qualidade de vida. Com o diagnóstico certo, atempado, acompanhamento especializado e apoio adequado, é possível viver-se com equilíbrio, com autonomia e realização. É também fundamental não desvalorizar sintomas, principalmente sintomas persistentes, e procurar ajuda médica atempadamente. Para quem convive com alguém que tem uma doença sistémica, lembrar que o apoio emocional e a compreensão são tão importantes como o tratamento médico. E, por fim, reforçar que informação é uma ferramenta muito poderosa hoje em dia. E é por isso que iniciativas como esta, da Liga contra as Doenças Reumáticas, são tão importantes. Sim, para haver uma informação que seja
fidedigna, porque acontece muita informação, as pessoas vão ao Dr. Google e às vezes pode haver aqui um conflito. Pronto, deixamos essencialmente uma mensagem de esperança para quem sofre da doença e para quem acompanha, que também é igualmente um desafio. Bem, doutora Mariana Luís, muito obrigada mais uma vez. Acho que abordámos os pontos essenciais, de certo. Há muita mais coisa para falar, mas acho que de um modo geral conseguimos elucidar aqui sobre o mais importante. Muito obrigada. Obrigada eu. E obrigada a si também, que está desse lado e que acompanha o Reuma ABC. Pode também acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais, vamos deixar aqui na descrição para si. Obrigada mais uma vez e até à próxima.